Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Acredito que tá todo mundo legal e tá todo mundo muito bem, não é verdade? Tiele mais uma vez aqui para nossa aula de geografia. Hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, tá bom? Por que, Tiele? Como vocês bem sabem, não é? A gente finalizou o nosso segundo livro e hoje a gente vai fazer meio que uma revisão de conteúdos que a gente já viu, tá bom? A gente vai recapitular alguns assuntos, tá legal? Bora lá? Pega o teu livrinho e já coloca aí no início do capítulo 1, tá bom? Que fica na página 176, na qual a gente consegue visualizar aí, não é? Duas imagens do globo terrestre. A primeira imagem aqui é da Terra e é de milhões de anos atrás. E ilustra como os continentes eram formados, certo, em um único supercontinente. E ele era chamado de Pangeia, certo? E esse supercontinente, ele começou a se fragmentar, certo, por partes, formando assim os continentes que conhecemos hoje, que são quais? A África, a América, né, como está mostrando ali ao lado, a América do Sul, a América do Norte. Também temos a Antártida, também temos a Ásia, a Europa e também a Oceania, certo? Temos aqui o antes e o depois do planeta Terra, tá bom? Passando mais um pouquinho, a gente vai conseguir observar aí o quê? Como a natureza, não é, transforma a paisagem. E a gente sabe o quê? Se a gente tivesse uma máquina capaz de viajar no tempo e pudéssemos voltar aos primeiros momentos do planeta Terra, estranharíamos muito as características, né, que a gente consegue ver hoje. Por quê? É bem diferente, não é, do tempo passado para a atualidade, tá legal? Então, quando o nosso planeta ele se formou, a temperatura dele era bem mais elevada que a atual, sendo suficiente para queimar qualquer matéria orgânica existente, tá bom? E com o passar do tempo, as paisagens elas foram mudando, principalmente, certo, pela presença da água, dos continentes, da vegetação e também dos seres vivos. Ok? Passando mais um pouquinho, a gente vê, né, que o resultado dessas mudanças são as paisagens que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Muito bem. Passando mais um pouquinho para frente, a gente vai ver aqui algo bem interessante, que foi sobre os agentes internos, né, da Terra, que são aqueles que ocorrem no interior do nosso planeta. E que dentro dele está repleto de energia em forma de calor, certo? Que a gente viu lá como são, né, como a Terra é dividida, quais são as camadas. E esse calor explica o porquê, né, de as imagens da Terra na página de abertura serem tão diferentes. E isso ocorre dentro do nosso planeta, pois temos uma camada que é composta de um material pastoso ou fluido, certo? E muito quente, e que se movimenta, né, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro. E a gente viu, não é? A gente fez até aquela pequena experiência do ovo, não é verdade? Vocês lembram? Então, que a gente fez aqui a representação, não é, daqui da Terra, e aqui mostra as camadas dela. E a Terra ela é dividida como, né? Por crosta. Quais são as camadas? Crosta terrestre, o manto e também o núcleo, não é verdade? Então, a crosta ela é a camada superficial de estrutura relativamente fina, porém bastante rochosa. O manto ele já está localizado abaixo da crosta, como mostra ali na imagem, tá? E apresenta propriedades sólidas, tá bom? E o núcleo é a camada mais interna e também a camada mais quente que fica lá no centro da Terra, como mostra aqui, certo? Vocês lembram lá da experiência do ovo que a Tiele fez, né? Com o ovo cozido. Aí ela pegou, descascou a metade do ovo e cortou ao meio. Lembram? Aí a Tiele fez a divisão, não foi? Ó, a crosta foi o quê? A casquinha do ovo.
não é verdade? O manto foi o quê? A clara do ovo. E o núcleo ficou sendo o quê? A gema, não foi? Legal, muito bem. Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ver o quê? Que as camadas da Terra ela têm características diferentes. Exemplo, o núcleo ele vai ser sólido e com temperaturas bem altas. O manto ele é formado por rochas em estados líquidos, certo? E a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida por 12 grandes placas, certo? Então, como a crosta ela é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeito em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudança, certo? Na parte da crosta terrestre. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora está fazendo para as crianças, certo? Aí tem a imagem aí, ela está mostrando um globo e ela faz qual pergunta? Será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas? E a gente viu, né, que a resposta é sim, porque os movimentos que acontecem internamente, eles são capazes de produzir terremotos e também o vulcanismo. E assim acaba causando mudanças na paisagem, tá bom? Passando mais um pouquinho abaixo, a gente viu os agentes internos, não é? E agora a gente vai ver um pouco sobre os agentes internos e também a paisagem. E como a Tilly explicou, né, alguns agentes internos, eles provocam mudanças que ocorrem muito devagar. Porém, pode se estender por milhões de anos, como a gente já viu, né? Então, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida. Exemplo desses são os terremotos e os vulcões, trazendo as consequências assim, ó, rapidinho, como mostra aqui na imagem, não é verdade? A primeira imagem está relacionada a uma fenda que surgiu após um terremoto. Então, aí a mudança foi assim, ó, instantânea, certo? E ao lado temos aqui casas que foram destruídas também após um terremoto. A consequência veio assim rapidinho e aí a gente já pode ver, não é? As mudanças que houve. Mais um pouquinho abaixo. E quanto aos vulcões, né? Como eles conseguem transformar a paisagem? Conforme explicado, uma das camadas do nosso planeta é formada por o quê? Por um material pastoso ou líquido, porém muito quente. E esse material ele está em constante movimento e algumas vezes chega à superfície terrestre. E esse fenômeno ele vai ser chamado de vulcanismo, como mostra aqui na imagem, tá? Temos aí o quê? A imagem de um vulcão, não é verdade? Aí aqui vem explicando cada parte do vulcão, tá bom? Temos aqui, ó, a câmara magmática. Temos a chaminé aqui, tá? Subindo. Temos aqui a segunda chaminé, que é a secundária. Temos o cone, como mostra. A larva que está descendo. A cratera. E a nuvem de cinzas e gases que está sendo expelida do vulcão, ok? Então, alguns vulcões ainda são muito ativos. A lava que é expelida ocorre em forma de rios flamejantes, promovendo assim grandes modificações na paisagem natural, tá? Lembrando que a lava ela vem do interior da Terra. E a temperatura que vem é baixa ou é alta? É altíssima, não é verdade? Bem alta, é bem quente, tá? E muitos vulcões já estão extintos. E isso acontece quando a vegetação volta a crescer, pois o solo que se forma é muito fértil. Observe a imagem ao lado, aí a gente consegue ver ali, certo, através de uma vista aérea de um vulcão sem atividade. E no centro da cratera a gente pode observar, né, algumas construções que foram feitas aí ao lado. Olha aí. E quando ocorre em fundo de oceano, por exemplo, o derrame de lava vai se acumulando, dando assim a origem a ilhas, certo? Então, as ilhas elas são formadas por o derrame de lavas, certo? E assim vai se formando pequenas ilhas e vai tendo aquelas maravilhas assim, lindas, lindas, certo? E como vocês sabem, né, o Japão ele é um conjunto de ilhas que foram formadas por vulcões. Olha aí que interessante, não é?
Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ver aqui um pouco sobre os agentes externos, tá? Que são o quê? São aqueles que provocam mudanças já na superfície terrestre. E eles atuam como? Modelando as formas da nossa paisagem, produzindo assim verdadeiras esculturas naturais, como mostra aí, certo? Essas duas imagens. Olha aí. Na primeira imagem, a gente consegue ver o quê? Uma rocha que foi modelada, certo? Pelo vento. E na segunda imagem, a gente já consegue ver uma rocha também que sofreu uma ação devido ao rio, devido à água aí do rio, tá bom? E a gente sabe o quê? Que o vento e a água, eles são elementos naturais que eles são capazes de fazer uma transformação na paisagem, certo? E ele junto a eles também temos o sol e também os seres vivos, tá legal? E esses elementos acabam ajudando na formação da superfície terrestre e o que causa o chamado processo de erosão, certo? Que diz a respeito ao quê? Ao processo de retirada da parte dos solos e também da rocha. E são causados, certo? Tanto pela natureza quanto também pela ação do ser humano, tá bom? Passando mais um pouquinho aqui. A gente vai ver aqui alguns tipos de erosão. Como a Tia Eli falou, né, a erosão ela é provocada por diferentes fatores. Exemplos desses fatores são o quê? A água corrente, não é? As geleiras, não é? Ventos e ondas, e assim distinguindo-se conforme o caso em erosão fluvial, erosão eólica, glacial, marinha e também temos outros tipos, tá bom? Então, a água é sem dúvida um dos principais agentes da erosão, certo? E a gente vai conhecer algumas maneiras de como a água ela pode desgastar a superfície terrestre. A primeira aqui é qual? A pluvial, que é aquela que é causada pelas ações, pelas águas das chuvas, certo? A chuva é um agente externo que provoca mudança na paisagem. Porém, a água da chuva, quando ela escorre pela superfície do nosso planeta, vai provocar algumas alterações, como a que a gente vai ver aqui nas imagens abaixo, certo? Após uma grande chuva, ocorreu isso, certo? Nas imagens a gente consegue ver as alterações causadas pelas águas da chuva. Olha aí, tá? Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver aqui a erosão fluvial. A gente viu a pluvial, que é causada pela água da chuva, certo? E a fluvial, Tia Eli, já é causada pela água dos rios, certo? Porque à medida que a água ela vai se deslocando, retirando assim o material de suas margens, ocasionando o quê? As alterações no percurso do rio, tá bom? E um exemplo dessas alterações a gente vê aqui sobre os cânions, certo? Porque os cânions eles são formados pela erosão fluvial. E esse processo de formação ele é bem lento e pode levar milhões de anos. Temos aqui, não é? Explicando o que são os cânions e como eles surgiram, tá? Que são vales profundos, com encostas quase verticais, que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade, tá bom? Aí vem explicando bem direitinho como a gente já viu, tá legal? E mostra aqui, né, que um dos cânions mais conhecidos fica nos Estados Unidos da América e também foi formado pelo Rio Colorado e que desgastou, né, as rochas formando assim um vale profundo, como mostra aí na imagem abaixo. Olha que lindo! Uma perfeição, não é verdade, gente? Muito lindo. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ver, certo? Erosão marítima. Mas antes temos aqui, né? Outra manifestação da erosão pluvial são os rios que possuem muitas curvas. E esses rios, eles se formam em áreas muito planas, são chamadas assim planícies, como mostra a imagem ao lado, certo? Também essa imagem aí, ela foi tirada através de uma vista aérea que fica no rio Amazonas. Olha aí, e as curvas elas podem observar
a gente consegue observar aí, né, que foram formadas pela erosão fluvial. Olha aí, que legal. Entrando para a parte da erosão marítima, que é o quê? Como diz o próprio nome, já é causada pela ação da água de onde? Dos mares e também dos oceanos, sobre as encostas dos continentes e também sobre as ilhas, tá? Aqui ao lado temos uma imagem, né, e fala o quê? Que as falésias, elas são formadas pela ação da força das ondas e também sobre a rocha, sobre rocha localizada na costa, tá bom? Como mostra aí. Olha aí que lindo, não é? Então, a ação das ondas sobre as costas acabam por desgastá-las, originando assim, originando formas de relevo muito interessantes, como a gente viu que são as falésias. A primeira imagem mostra aí, não é? As falésias, como a tia explicou, e a segunda imagem está mostrando a falésia na praia de Itaípe, que fica localizada na Bahia. Olha aí. A primeira imagem que a tia queria falar é que fica num país, fica na Europa, e a segunda imagem já fica aqui no Brasil, tá bom? Descendo mais um pouquinho. A gente vai ver agora a erosão glacial. Como a própria palavra já diz, né? Glaciares ou geleiras são dados a essas espécies camadas de gelo que se formam pelo acúmulo de neve, como mostra aqui a imagem ao lado, certo? Na Noruega. E os glaciares, eles se formam ao longo de muito tempo, podendo chegar até a 30 mil anos. Olha aí, gente. E apesar de o estado da água ser sólido, eles não estão parados. Eles fluem lentamente pelas encostas. Então, eles estão em constantes movimentos, porém lentos, certo? E nesse processo acabam por erodir as camadas superficiais da rocha e também do solo. Agora a gente vai ver um pouco aqui sobre a erosão eólica, certo? Que é o quê? Que é aquela que é causada pela ação dos ventos, que acontece sobre as rochas e também sobre o solo. E em lugares onde o vento é forte e contínuo, as rochas elas vão se desgastando e vão perdendo muitas partes, certo? Pequenas, que são carregadas para outras áreas. Um exemplo da erosão eólica a gente consegue perceber nas regiões que são dominadas por areia e onde a ação dos ventos formam as chamadas dunas, não é? Que a gente consegue aí ver, como mostra aqui a imagem, certo? Que temos aqui, né, pessoas se divertindo, deslizando em pranchas de madeira nas encostas de dunas que foram formadas pela ação do vento na praia, certo? Que essa praia aqui fica em Florianópolis, Santa Catarina, na praia de Joaquina, certo? E na imagem ao lado a gente já vê ali, ó, nos desertos de areia, as dunas elas mudam de lugar em consequência das ações de quê? Do vento, tá? E a imagem acima, ela é de um deserto muito conhecido, que é o deserto Saara, que é considerado o maior deserto do mundo. Muito legal, né, gente? E aí a gente consegue observar as ilustrações, tá? Fazendo a demonstração como é a formação de uma duna. Como mostra aí, né? A imagem, primeira imagem, o solo está tudo ok, não é nada, nenhum obstáculo, somente o solo e o vento. Na segunda imagem, a gente já vê o quê? A gente encontra um obstáculo e com o vento, né, se aproximando, faz com que a areia que está vindo possa se acumular, tá? Na terceira imagem, assim a duna ela começa a ter um formato que conhecemos, certo? Ali tinha uma pedrazinha e o vento foi trazendo a areia e o obstáculo ali e começou a acumular, tá? Ficando dessa forma. Até que lentamente, com o passar do tempo, essa duna aqui pequenininha, ela vai crescendo. Olha aí a forma que ela vai ficando, não é? E assim ela vai fazendo uma transformação, ela vai se mostrando mais ainda. E outro efeito bastante interessante da ação da erosão eólica é o desgaste das rochas, certo? Que cria, assim, verdadeiras esculturas na paisagem, como mostra essa daqui.
Olha aí. Muito bonita, não é verdade? Muito bem. Passando mais um pouquinho, vemos aqui, né, também o desgaste das rochas. Quando a gente pensa na palavra rocha, a gente imagina o quê? Algo que seja bem forte e resistente, né? Porém, a gente pode aprender que elas podem ser desgastadas, só que num processo mais lento, certo? Quais são os elementos que fazem ela se desgastar? A água e o vento, tá? E além da água e do vento também, há outros elementos que também atuam no desgaste das rochas, tá? Que foi o que a gente viu. Olha só. Ao conjunto de ações que alteram as rochas, damos o nome de intemperismo. Porém, como funciona o intemperismo? Vamos tentar entender o conceito pensando em uma rocha que fica exposta a grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Observe as figuras a seguir, certo? Aqui a primeira imagem mostra aqui uma rocha, né? Durante o dia, a exposição é bem alta, bem elevada a questão do sol, né? E a rocha ela acaba aumentando o volume dela durante o dia, por ser muito quente. No período da noite, o que é que acontece? A temperatura ela já vai cair, já vai ficando mais frio. E a rocha, que pelo dia estava grande, não é? Aumentando o seu volume, ela já vai se contrair, ela já vai diminuir, gerando assim rachadura na sua estrutura. Aqui ela está normalzinha, né? E à noite, quando a temperatura cai, ela já se contrai e no que se contrai aparece, certo? Algumas rachaduras. E aqui na terceira imagem a gente já consegue ver o quê? Rochas expostas à ação do calor e do frio e acabam, certo, rachando e formando blocos menores, como mostra a imagem, tá? Olha aí. Então, meus amores, essa foi a nossa pequena revisãozinha, tá? Do primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido mais ainda o conteúdo, tá? A tia Eli se despede de vocês agora, ó, com um beijão, um abraço bem apertado e até a próxima aula. Tchau!